E aí, pessoal? Tudo beleza? Hoje a gente vai embarcar numa viagem meio sinistra, daquelas que você não encontra nem nas agências de turismo mais exóticas. Apertem os cintos e preparem os passaportes, se é que vocês vão conseguir usar, porque vamos desvendar os 10 países mais restritos do mundo. É isso mesmo, minha gente. Lugares onde a política, a religião ou simplesmente a história criaram barreiras que isolam esses países do resto do planeta. Lugares onde a cultura, o dia a dia e até os direitos humanos funcionam de um jeito completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, preparem o espírito aventureiro e o estômago também, porque vamos encarar cenários de tirar o fôlego, mas também realidades bem pesadas. De regimes totalitários a costumes milenares, vamos entender como esses países funcionam e o que os torna tão inacessíveis. Se você curte umas histórias tipo Cidade de Deus, encontra Tropa de Elite, só que em versão global, esse vídeo é para você. Mas já aviso, prepare-se para se surpreender e talvez ficar um pouco deprimido com o que você vai ver. Começamos nossa aventura com um clássico da restrição, a Coreia do Norte. Liderada com mão de ferro por Kim Jong-un, esse país é sinônimo de isolamento. Imagine um lugar onde a internet é restrita à elite e censurada pelo governo. Na Coreia do Norte, você só fotografa o que o governo permite. Esqueça a espontaneidade, a ordem é seguir o roteiro à risca. Qualquer deslize pode te levar direto para trabalhos forçados. A vigilância é constante e o governo controla tudo. A Coreia do Norte é um exemplo extremo de isolamento e repressão. E da Ásia Oriental, a gente pega um jatinho, se conseguir visto, claro, para o Turcomenistão. Preparem-se para conhecer um país que faz a Coreia do Norte parecer um playground. Brincadeira. Ou não. O Turcomenistão é governado à tapa por Gurbanguly Berdimuhamedov, um cara que tem uma quedinha por estátuas gigantes. Sério, o país está cheio de monumentos megalomaníacos em homenagem a ele, que mais parecem coisa de faraó egípcio. E enquanto o dinheiro público banca as estátuas do paizão, a população vive sob forte controle e censura. Liberdade de expressão? Só no dicionário. A imprensa é tipo porta-voz do governo, e qualquer crítica pode te levar para um lugar que nem o Datena mostra no Brasil urgente. Estrangeiros até podem visitar, mas preparem-se para uma burocracia pior que tirar passaporte na Polícia Federal e para serem monitorados 24 horas, tipo BBB turbinado. O Turcomenistão é um daqueles lugares que nos fazem pensar como um país tão rico em recursos naturais pode ser tão pobre em liberdade. Meus amigos, essa é uma pergunta que não quer calar, enquanto o silêncio da censura paira no ar, tipo velório de político corrupto. E saindo da Ásia Central, a gente aterrissa no Oriente Médio, mais precisamente na Arábia Saudita. Galera, a terra do petróleo, dos sheiks e de um monte de restrições, principalmente se você for mulher. Apesar de terem dado uns passinhos de formiga para parecerem moderninhos, tipo liberar as mulheres para dirigirem em 2018. Oi? Século 21. A gente não pode se enganar. Até pouco tempo atrás, as mulheres sauditas precisavam da permissão de um homem, pai, marido, irmão, até filho, para praticamente tudo, viajar, trabalhar, casar, tipo pedir autorização para o pai para sair com as amigas. E essa diferença absurda entre homens e mulheres é baseada na Sharia, a lei islâmica, que por lá é interpretada de forma mais rígida que a dieta da Graciane Barbosa. E não pense que a vida dos homens é moleza, viu? Liberdade de expressão? Só nos sonhos. Criticar o governo, a família real ou a religião pode te levar para um lugar pior que o inferno astral de Escorpião. A Arábia Saudita até tenta atrair turistas com aqueles resorts finos no meio do deserto, mas é bom pesquisar bem antes de ir para lá.
porque a cultura é bem diferente e você pode acabar se metendo em cada uma. Tipo querer tomar uma cervejinha na praia num domingo de sol. Na Arábia Saudita, a regra é clara: segue o baile ou atura as consequências. E se você achava que a Arábia Saudita era sinistra, segura o queixo, porque agora vamos para um país que faz o governo saudita parecer a Disney, a Eritreia. Localizada no chifre da África, essa nação tem o prêmio de ser considerada a Coreia do Norte africana. E não é à toa, viu? O presidente Isaías Afwerki, no poder desde 1993, isso mesmo, o cara tá lá há quase 30 anos, tipo síndico de prédio, comanda o país com mão de ferro. Jornalistas independentes, nem em sonho. Direitos humanos, só na teoria. A Eritreia é basicamente uma prisão a céu aberto, onde o serviço militar é obrigatório e, segura essa, pode durar a vida inteira. É isso mesmo que você ouviu. Os jovens eritreus, ao completarem 18 anos, são obrigados a servir o exército por tempo indeterminado, ganhando uma mixaria e vivendo em condições precárias. É tipo trabalho escravo moderno, disfarçado de patriotismo. E se você pensa que a internet pode ser uma válvula de escape nesse regime opressor, sinto lhe informar que apenas 1% da população tem acesso à internet, que é altamente censurada e mais lenta que a internet discada dos anos 90. A Eritreia é um exemplo triste de como um regime autoritário pode destruir um país e oprimir sua própria gente. E nossa volta ao mundo pelas nações mais restritas nos leva agora ao Irã, um país com uma história riquíssima, mas que desde a Revolução Islâmica de 1979 vive sob os ditames da lei islâmica, a Sharia. E quando eu digo ditames, pode acreditar que é no sentido literal da palavra. No Irã, a religião dita as regras da vida em sociedade, influenciando desde a roupa que você veste até o jeito que você anda na rua. As mulheres, por exemplo, são obrigadas a usar o hijab, o véu islâmico, em todos os lugares públicos, e a segregação de gênero é uma realidade em vários lugares, tipo ônibus e universidades. E não pense que a coisa para por aí. A liberdade de expressão é tipo conto de fadas, não existe. Censura pesada na imprensa, internet e nas artes em geral. Criticar o governo ou o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, pode te levar direto para a cadeia. E se você curte uma festinha, um show de rock ou até mesmo uma dança mais saidinha, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Essas atividades são consideradas imorais pelo governo iraniano e, portanto, proibidas. Galera, no Irã, a vida social é regida por um código de conduta mais rígido que a cartilha do exército. E qualquer deslize pode ter consequências sérias. E chegamos a um ponto onde a tristeza se mistura com a opressão. A Síria, antes um país vibrante com história rica, hoje é um retrato doloroso do que a guerra pode causar. Imaginem só: cidades inteiras destruídas, famílias dilaceradas, um povo à beira do abismo. A guerra civil, que já dura mais de uma década, transformou a Síria num lugar extremamente perigoso e restritivo. Esqueça turismo, a simples ideia de visitar o país causa calafrios. Bombas, tiroteios, sequestros. A realidade é mais dura que filme do Tarantino. E não pense que o perigo é a única restrição. O governo, enfraquecido pela guerra, ainda impõe um controle ferrenho sobre a população. Liberdade de expressão, uma miragem no deserto. A mídia é controlada, a internet limitada. Qualquer crítica pode te levar para um lugar pior que cadeia. Para os sírios que ainda vivem lá, a vida é uma luta diária pela sobrevivência. Encontrar comida, água, abrigo, tudo se torna um desafio constante. É de partir o coração. E aí, galera, preparem os morritos e os charutos.
se tiverem dinheiro para comprar, porque agora vamos para um lugar que, apesar de lindo e cheio de cultura, também tem um lado obscuro. Cuba, a ilha caribenha imortalizada por Che Guevara e Fidel Castro, é um daqueles lugares cheios de contrastes. Por um lado, temos paisagens de tirar o fôlego, carros antigos que parecem ter saído de um filme do Mazzaropi e um povo acolhedor, com aquele jeitinho latino de ser. Mas, por trás dessa fachada charmosa, existe um regime político que controla a vida dos cubanos com mão de ferro desde a Revolução de 1959. Enquanto os turistas se divertem nas praias paradisíacas e dançam salsa ao som de Buena Vista Social Club, os cubanos lidam com a falta de liberdade de expressão, a censura na internet e a dificuldade de acesso a bens básicos. É como se vivessem numa ilha congelada no tempo, onde o progresso e a liberdade parecem ser ideias distantes. A internet, por exemplo, é cara e monitorada pelo governo. Redes sociais como Facebook e YouTube, só com VPN e muita sorte para não ser pego. E não pensem que a imprensa escapa. Jornais, rádios e TVs seguem a cartilha do Partido Comunista, sem espaço para críticas ou opiniões divergentes. Meus camaradas, a Ilha da Liberdade tem suas grades invisíveis. E chegamos ao Sudão do Sul, que conquistou sua independência em 2011. Mas a realidade é dura. Guerras civis, conflitos étnicos, fome e pobreza extrema. Um país jovem, mergulhado em violência e instabilidade. É como se o Sudão do Sul tivesse nascido com uma praga. A instabilidade política traz severas restrições. Liberdade de ir e vir? Esqueçam. A imprensa sofre com censura e perseguição. O país está preso num ciclo de violência e autoritarismo. E chegamos à China, um país que, apesar de ser uma potência econômica global, vive sob a sombra constante da censura e da vigilância. A internet que eles têm, uma versão light da nossa, meus amigos. Google, Facebook, YouTube, esquece. O governo chinês criou o Great Firewall, um sistema que bloqueia o acesso a sites que eles consideram inapropriados. E não para por aí, não. Eles têm o sistema de crédito social, que monitora tudo o que os cidadãos fazem online e offline. Se você é um cidadão exemplar, ganha pontos, pode alugar um carro sem deixar depósito, consegue empréstimos com mais facilidade, tipo um bom comportamento social. Mas se você é da galera que curte criticar o governo nas redes sociais, meu amigo, se prepara para ser cancelado pelo sistema. E não pense que você vai ver protestos rolando soltos por lá, porque a repressão é pesada. Regiões como o Tibete e Xinjiang, então, são praticamente zonas proibidas. Relatos de abusos contra os direitos humanos nessas áreas são frequentes, mostrando a face obscura desse gigante asiático. Preparem-se, porque a situação no Afeganistão é de cortar o coração. Desde que o Talibã reassumiu o poder em 2021, o país mergulhou num pesadelo. É como se tivessem voltado séculos no tempo. As mulheres que antes lutavam por seus direitos, viram suas vidas se transformarem num inferno. Elas foram proibidas de estudar, trabalhar e até de sair de casa sem a companhia de um homem. É como se elas tivessem se tornado prisioneiras em seu próprio país. E a situação não está fácil para ninguém. A liberdade de expressão é inexistente. Qualquer crítica ao regime pode te custar a vida. Jornais independentes? Esquece. O medo impera nas ruas do Afeganistão. Viajar para lá, então, nem pensar. É extremamente perigoso, principalmente para estrangeiros. Infelizmente, o Afeganistão se tornou um exemplo cruel do que acontece quando os direitos humanos são ignorados e o extremismo prevalece. E aí, galera, depois dessa viagem pelos países mais restritos do mundo, deu para ter uma noção de como a liberdade é algo precioso e que não deve ser menosprezada. Cada um desses países, com suas histórias e contextos, nos mostra como a repressão
e o controle podem afetar a vida das pessoas de maneira profunda. É de partir o coração ver como a censura, a discriminação e a violência ainda são uma realidade em pleno século XXI. Mas, ao mesmo tempo, é importante conhecer essas histórias para que possamos lutar por um mundo mais justo e livre para todos. E você, o que achou dessa lista? Qual país te chocou mais? Conta pra gente nos comentários.